E aí pessoal, meu nome é Lucas e hoje a gente vai resolver a questão 53 do capítulo 6.1 do livro de James Stewart, na oitava edição. Então tá, indo para a questão 53, a gente tem que dois carros, A e B, largam lado a lado e aceleram a partir do repouso. A figura mostra os gráficos de suas funções de velocidade. Então tá, a primeira pergunta é qual carro está na frente após 1 minuto. E para poder explicar, é uma questão bem simples, bem conceitual. Bom, como aqui no gráfico nós temos a velocidade e o tempo, a área do gráfico então vai expressar para a gente a distância, porque a velocidade vezes o tempo corresponde à distância. Sendo assim, se a gente for olhar abaixo do gráfico B, a gente vai ter a distância percorrida por B, e se a gente olhar abaixo do gráfico A, a gente vai ter a distância percorrida por A, certo? E aí, quando a gente observa aqui A e B, a gente vai ver que durante esse primeiro minuto, A mantém uma velocidade maior do que B, certo? Sendo assim, durante todo esse período, de 0 a 1 minuto, A está na frente de B, porque A apresenta uma velocidade maior do que B. E quando ele pergunta em B qual o significado da área da região sombreada, a gente vai ter então que a área da região sombreada vai ser a distância de A para B. Ou seja, como abaixo da curva A eu vou ter a distância percorrida por A e abaixo da curva B a distância percorrida por B, você vê que se eu subtrair isso, então, eu vou ter a distância de A para B. Então, como a gente pode observar, o carro A, na letra A, porque a velocidade do carro A se manteve maior do que a de B durante todo o primeiro minuto, e a área assombreada vai representar a distância entre os carros A e B no primeiro minuto. Tudo bem, partindo para a questão C, ele pergunta então qual carro estará na frente após 2 minutos. Então tá, a gente sabe que nesse primeiro minuto A se manteve, o carro A se manteve mais veloz do que B, criando uma distância entre os dois. Mas a partir do primeiro minuto, o carro B se torna mais rápido. Então a partir desse primeiro minuto, o carro B vai começar a alcançar o carro A. Sendo assim, depois de 2 minutos, qual carro estaria na frente? Se a gente for poder tentar estimar mais ou menos essa área aqui do gráfico, a gente vai perceber que isso deve dar aproximadamente uma área de 3 blocos. E se a gente for observar a área aqui entre 1 e 2, entre esses dois gráficos, a gente vai ter uma área de aproximadamente 2 blocos. Então, ainda que B esteja se aproximando de A, não se aproximou o suficiente para poder ultrapassar o carro A. Sendo assim, após 2 minutos, o carro A ainda estaria na frente, de acordo com o que nós respondemos aqui, certo? O carro A do primeiro minuto está aproximadamente a 1 bloco por minuto, o carro B a 2 blocos por minuto. Sendo assim, o carro A o carro B começa a se aproximar do carro A, mas não é suficiente para poder alcançá-lo. E aí a última letra pede para a gente estimar quando os carros vão estar novamente lado a lado. E se a gente observar aqui até o minuto 2, a gente tem aproximadamente 2 blocos aqui de área. Nesse minuto 2.25 aqui, ou 2 minutos e 15 segundos, a gente vai ter a área de mais um bloco aproximadamente. Ou seja, se aqui eu tenho mais ou menos 3 blocos de área, e aqui eu tenho mais ou menos 3 blocos de área, significa que depois de 2,25 minutos, os dois carros devem estar aproximadamente lado a lado. E é isso que nós respondemos aqui. Aproximadamente em 2,25 minutos, ou depois de 2 minutos e 15 segundos, que é quando temos essa área de 3 blocos, partindo do ponto 1, que é quando o carro B finalmente alcança A. Bom, espero que tenha ficado claro. E essa é a questão 53.